Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo você que está aqui neste curso e quer se tornar um profissional na área da confeitaria e principalmente em movimentação de bicos. Mas para isso eu preciso introduzir você no mercado de uma forma bem diferente. Eu vou iniciar aqui na primeira aula fazendo a prensagem, nivelamento de bolos. Não é bem uma prensagem porque nós estamos trabalhando aí com chantilly, ou chantininho que seja, mas é necessário que faça uma leve prensagem e é isso que eu vou ensinar você aqui hoje. Vamos começar desde o início para depois eu passar então o nivelamento perfeito que vai ser nesta primeira aula. Nós estamos aqui hoje na primeira, mas são 3 aulas onde você vai aprender desde a montagem até a decoração de um lindo bolo para que ele fique bem perfeito, bem nivelado de uma forma bem profissional. Então hoje eu vou passar todos os detalhes de como prensar, nivelar e deixar o seu bolo bem retinho, um bolo retangular, tá bom? Vamos trabalhar hoje com bolo retangular porque eu já ensinei muitos bolos redondos e eu tenho recebido assim bastante pedidos para trabalhar com bolo retangular, que é o que mais, o que os confeiteiros e as confeiteiras mais utilizam no seu dia a dia. Sobre recheios e caldas eu vou deixar a escolha de vocês, porque eu já passei no canal muitos recheios profissionais, caldas profissionais, inclusive tem uma calda que não azeda seu bolo, está lá no canal. Recheios que são firmes e resistentes também tem no canal e tem que ser mesmo recheio bem firme e bem resistente e uma calda super profissional que não vai deixar o seu bolo azedar, tá bom? Porque não adianta nada a gente iniciar aqui com uma montagem, um nivelamento perfeito se você não colocar dentro dele produtos de qualidade. O trabalho aí não resolveu muito. Vou decorar este bolo retangular trabalhando com uma técnica de papel de arroz que parece ser muito fácil, mas tem aí as suas técnicas e as suas diquinhas para que ele não enrugue e o seu trabalho fica perfeitinho e por bastante tempo. Bom, então nós vamos iniciar agora nesta primeira aula. Como eu já disse, deixei no canal as massas estabilizadas, são massas profissionais. Pegue lá uma dessas massas porque você vai precisar. Caldas e recheios também, porque para este bolo eu vou precisar de 2 massas, são 2 receitas de massa, não é só uma receita e o bolo ficou naquela altura, mais ou menos de 5 a 6 centímetros, está ótimo. Não, eu preciso de 2 receitas da massa, escolha a massa que você quer, escolha o tamanho da sua assadeira e faça 2 receitas. Então cada vez você fez 2 receitas, eu fiz uma, corto ela no meio, fiz a outra, corto também no meio. Então, eu vou ter aí 4 partes de massa. Porém, eu vou utilizar 3 destas partes e uma dessa parte eu vou deixar reservada porque eu vou utilizar no recorte desse bolo. Mas, Léo, tem recorte esse bolo? Eu vou ensinar uma técnica muito legal, porque quando eu estou trabalhando com bolo, principalmente retangular, que tem quinas, eu gosto de retirar a parte lateral, cortar mesmo, deixar ela mais branquinha. E quando eu faço isso, eu perco de 2 a 3 centímetros do meu bolo, que vai fazer falta, porque quando eu for montar, eu monto ele dentro da minha própria forma que eu já sei, então vai ficar faltando nas laterais, isso não pode acontecer. O seu bolo tem que estar bem prensadinho, bem certinho. Então, olha só. Já assei minhas massas, já cortei e dá uma olhadinha aqui agora como eu vou fazer com a minha assadeira. Eu pego a mesma assadeira que eu assei, vou colocar um plástico dentro da assadeira aqui embaixo, porque aí eu vou montar o meu bolo e na hora de eu virar, não vai acontecer assim nenhum risco dele ficar grudado na sua assadeira. Colocou o plástico, agora olha só, depois que eu coloquei esse plástico, eu vou colocar a primeira camada do bolo. Dá para perceber nas laterais que ficou menor, tá vendo? Eu não falei, mas corte ele ao meio, empurre ele até chegar nas laterais para ele ficar bem certinho. E nesse centro que ficou esse buraquinho, lembra que eu deixei uma das partes reservada? Então corte uma tira da mesma largura aqui do centro e coloque e já fica tudo certinho. Já está pronto para receber a calda e o recheio.
Como eu disse, a calda de sua preferência, mas cuidado para você não exagerar nela. Então vá umedecendo o seu bolo. Eu gosto de utilizar essas bisnaguinhas maiores. É uma bisnaguinha de ketchup, tá bom? Dá super certo. Pode aqui colocar a sua calda espalhando bem, sem exagero, né? E depois eu vou agora aqui. Eu escolhi um recheio meu predileto, que é o meu Rafaelo. E depois eu vou colocar também um mousse de chocolate. Como o meu mousse de chocolate ele é bem firme, bem resistente, eu vou colocar ele na parte de cima. Mas se você tem um mousse aí, se você não está trabalhando com esse que eu já ensinei também lá no canal, então muito cuidado porque os recheios leves devem ficar na parte de baixo e os recheios mais firmes, mais consistentes na parte de cima, porque depois vai haver uma inversão, nós vamos inverter e o recheio mousse, que ele é mais levinho, ele vai ficar na parte de cima e não vai ser empurrado pela outra quantidade de massa e de recheio, então ele vai ficar bem firme em cima. Então só toma cuidado, eu estou bem tranquila porque tanto o meu mousse quanto o meu Rafaelo é muito resistente. Então eu vou espalhar aqui, olha, com uma colher. E se o seu recheio estiver muito firme, vá com muito cuidadinho, certo? Se você deixou o seu recheio descansando na geladeira e ele ficou muito firme, coloca assim de 30 em 30 segundinhos no micro. Não é para aquecer, é somente para ele ficar mais maleável. E espalha completamente em cima da sua primeira camada de bolo. Como eu disse, você pode inverter e colocar o recheio mousse aqui na parte de baixo. Depois vem agora a segunda camada do seu bolo, também cortado ao meio, sempre coloque já cortado, vá pressionando e também não se esqueça de colocar aqui no centro uma outra tira do bolo já reservado. Aperte sempre do centro para as laterais para que o recheio espalhe por igual e depois vá nivelando, tá bom? E agora eu vou trabalhar com o meu mousse de chocolate, que se você quiser essa receita tem no canal também, dá uma olhadinha lá. Espalha tudo bem certinho até os cantos do seu bolo e não deixe um lado mais grosso e um lado mais fino, deixe por igual, porque agora vem a última camada de bolo, já colocando também cortada nas duas laterais primeiro, aperte bem. Coloque então agora a tira no meio e agora é a hora de dar uma boa nivelada. Não precisa, não é uma prensagem como eu falei que seria uma prensagem, mas uma leve prensagem. Não vou colocar nada em cima prensando ele e empurrando, porque não é um bolo de pasta americana. Aperte do centro para as laterais e deixe bem certinho. Não se esqueça de colocar a sua caldinha e aí ele vai ficar por igual, tudo úmido e muito cuidado com a quantidade de calda, hein? Depois de tudo retinho, tudo certinho, eu vou embalar ele com filme plástico e levar para gelar ou descansar na geladeira. Você tem que montar o seu bolo amanhã, tem que decorar ele, monta hoje, já deixa hoje montado, hoje à noite, prontinho. Embala ele bem embaladinho para não pegar nenhum sabor dentro da geladeira e deixa lá descansando por no mínimo 12 horas. No outro dia, já vamos iniciar agora a decoração e eu vou passar a técnica de alisamento perfeito. Mas a técnica já começou, é desde o início, desde a montagem deste bolo, porque não adianta nada você fazer um bolo de qualquer forma e mesmo que você tenha um bom alisamento, que você consiga fazer ou acha que vai conseguir fazer um bom alisamento, se ele não estiver bem preparado, você vai sofrer bastante e utilizar muito chantilly para deixar ele retinho. Mas se ele já vier com a sua montagem, porque a técnica já começou desde o início, se ele já vier bem montado, bem retinho, bem estruturado, a quantidade de chantilly que você vai usar é bem menos e isso vai ajudar para que o seu bolo não desmonte na hora do transporte também, porque se você colocar uma quantidade muito grande de chantilly, ele pode até correr o risco de desmontar no transporte. Para fazer isso, para iniciar aí a nossa decoração, o nosso alisamento perfeito, é importante que você tenha uma base firme e resistente. Não coloque seus bolos muito grandes em bases muito moles. Agora vire o seu bolo na sua base, olha só, já tira também o plastiquinho e olha a perfeição desse bolo. Está bem retinho, bem firme e eu vou começar agora a decoração.
Para este chantilly, estou utilizando o Chantininho Power, que está no canal do YouTube. Gente, olha só, está tudo na mão, tá bom? Eu não estou fazendo aqui agora, mas você já sabe, e se não sabe, dá uma olhadinha no canal Chantininho Power, que vai ser sensacional, é uma receita incrível. Deixe ele bem consistente e também não se esqueça de deixar ele emulsionado, ou seja assim, bateu o seu Chantininho Power, descansou um pouquinho na geladeira, você precisa retirar e ativar ele com um pouquinho de leite condensado, como eu já ensinei no vídeo. Então olha lá e aprenda como você vai aveludar esse chantininho. Não coloque muito leite condensado, uma colherzinha apenas de sopa ali numa quantidade maior para fazer o seu alisamento, já está ótimo. Emulsione bem ou então ative bem ele mexendo, como eu já ensinei, e já está no ponto de alisamento. Na parte de cima, eu não costumo ficar colocando chantininho várias vezes, eu coloco uma quantidade boa e não fica aí economizando no chantilly. Eu já coloco uma quantidade boa aqui em cima de chantilly ou chantininho, prefira utilizar o Chantininho Power, que ele é muito mais fácil para decoração. E com uma espátula eu vou alisar de dentro para fora, fazendo os movimentos assim, ó, daqui para lá, de lá para cá, vai empurrando o seu chantilly de um lado para o outro, de dentro para as quinas. E alisando, já deixa então uma quantidade de chantilly sobrando nas laterais para que você consiga depois fazer a quina perfeita. Depois que você deixou bem lisinho em cima, não deixe faltar, tem que ficar mais ou menos com uma espessura de 1 centímetro, uma grossura em cima de 1 centímetro de chantininho, certo? Agora eu vou começar nas laterais, então olha só. É importante que você tenha uma espátula boa. Essa aqui tem aqui mais ou menos 15 centímetros, tá bom? Depois vem um ângulo, né? Para que eu possa aqui, ó, segurar. Se for reto também não tem importância. O que importa é que você faça esse movimento e trabalhe assim na lateral do seu bolo e não assim, tá bom? Nunca trabalhe nesse sentido, assim, sempre assim, ou para quem é canhoto, desta forma. Então eu vou passar agora a primeira camadinha de chantilly em volta do bolo para segurar essas migalhinhas que já estão aqui, que pode me atrapalhar depois. Então passa uma camada fina na lateral e vai espalhando por completo. Dê a volta completamente no seu bolo e já vai alisando. Depois de ter passado uma camada fina, agora é a hora então de deixar um pouquinho mais grosso, mais ou menos também aí um meio centímetros de chantilly, porque eu ainda vou trabalhar com bico de confeitar, certo? Neste bolo aqui no caso. Mas se você vai trabalhar com o seu bolo liso e não quer trabalhar com bico de confeitar, quer o liso perfeito, então coloque uma quantidade e deixe mais ou menos 1 centímetro de espessura também na lateral de chantininho. Então comece alisando toda a lateral do seu bolo, colocando o seu chantininho e alisando também de dentro para fora. E faça isso em volta do seu bolo todo. Aproveite quando você chegar bem na quina, já aproveite e faça a quina do seu bolo também com a sua espátula e já vai deixando ele o mais perfeito possível.
Depois de alisado em cima e nas laterais, agora sim você vai ver que sobrou bastante chantilly em cima do seu bolo. E isso é importante para que você faça uma quina perfeita. Então tem que sobrar mesmo o chantilly em cima do bolo. Agora é a hora do alisamento em cima novamente. Então pegue a sua espátula e você vai sempre limpando a sua espátula. Cada vez que você passar ela, você limpa ela em uma outra espátula se tiver, ou uma faquinha. Tudo bem? Então você vai de fora para dentro, empurrando o chantilly que está aqui na lateral. Faça isso em volta do seu bolo, jogando o chantilly de fora para dentro e termine de alisar. Terminou de alisar em cima, passe novamente a espátula em volta do bolo para tirar todo o excesso que desceu um pouquinho aqui de chantilly. Alise e volte em cima novamente, alise de novo de fora para dentro. Você viu que técnica incrível? São algumas etapas que você deve seguir no alisamento perfeito. Faça sempre assim, inicie pela parte de cima, deixe bastante chantilly ali na lateral, né, sobrando nas laterais. Continue então colocando a primeira camada, só para segurar as migalhas, depois mais uma camada para deixar mais grossinho. Alise em cima, então tem tudo técnica, são sequência. Alise em cima, de fora para dentro. Passe novamente a espátula pela lateral e novamente em cima, e aí vai deixar o seu bolo um liso perfeito. Então, para que isso aconteça, é necessário e muito importante que você comece desde a estrutura do seu bolo. Já imaginou aí? Você já pensou? Se eu estivesse montado o meu bolo de qualquer jeito e deixado todas aquelas rebarbinhas, todo aquele monte de bolo sobrando, e aí eu tentasse alisar, e aí começa a misturar migalhas com chantilly, ou então começa a aparecer barriguinha dos bolos, né, na lateral, e é onde você começa a ficar aí nervosa ou nervoso, porque está aparecendo boa parte do seu bolo. Então faça da forma como eu estou explicando. Esta é a técnica para um alisamento perfeito. Retire as rebarbas do seu bolo, monte num aro ou numa assadeira e decore com um bom chantilly, o chantininho Power, que eu já ensinei, recheios também perfeitos, né, recheios firmes e resistentes, que eu já ensinei também no canal, caldas que não azedam o bolo, então participe também do treinamento lá do canal, porque isso é muito importante. Hoje, a nossa primeira aula de prensagem, nivelamento e alisamento perfeito, eu tenho certeza que a partir de agora você não vai ter mais problema com seus bolos. E nós estamos terminando essa aula aqui. E se prepare para a segunda aula, que é sensacional, eu tenho certeza que você vai gostar. Seja um estudante de confeitaria, se profissionalize, procure as melhores técnicas de bicos de confeitar, que eu tenho certeza que você vai deslanchar na sua carreira. Te espero na próxima aula então, até lá, tchau, tchau!